Pode Dali, um bate-papo com boas histórias sobre empreendedorismo e superação. Vamos dali em mais um episódio do Pode Dali! Oi, gente, estou de volta para mais um papo real sobre empreendedorismo. E vocês já sabem que por aqui a conversa é franca, as verdades são ditas e a diversão é garantida. Eu sou a jornalista empreendedora Alexandra Zanella e eu piloto Pode Dali. E como vocês podem ver, estamos na segunda temporada do Pode Dali, agora em vídeo. A gente tá muito chique. E é claro que para essa início de segunda temporada, eu queria trazer uma mulher, afinal de contas, né? Precisava trazer uma mulher para fazer esse registro. Então eu trouxe algumas mulheres. Eu trouxe a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, eu trouxe a minha musa Bell Hooks, a Tarsila Popular, só para nos acompanhar, porque quem está aqui para conversar comigo é uma mulher empreendedora aqui de Porto Alegre, mas que tá pro mundo, a Greta Paz. Que coisa boa te receber aqui, Greta! Que honra! Tô muito feliz! Feliz de estar nessa estreia, que venha mais sucesso ainda. Mais uma temporada, então. Mais uma temporada. Gente, essa menina que está aqui do meu lado, essa empreendedora incrível, ela é dona da Eixo, é uma das fundadoras e CEO da Eixo. Ela vai contar pra gente o que essa empresa faz e tem muita coisa legal. Obviamente está dentro da economia criativa. Mas esse rostinho maravilhoso também foi escolhido pela Forbes como uma das jovens com menos de 30 anos que movimentam esse país e o empreendedorismo, né, Greta? Tu tem esse selo de qualidade aí da Forbes, me conta. Eu falo que eu já sou uma over 30, mas eu vou continuar com esse título até eu arrumar um melhor do que under 30, mas sim, fui reconhecida em 2019, 2020, pela revista Forbes e foi, assim, uma honra absurda, né? Fiquei muito feliz, com certeza. É um presente, especialmente para nós mulheres que empreendemos, né? A gente sabe que, tudo bem que a gente está aqui num recorte de mulher branca, pelo menos de classe média, com faculdade, com acesso, mas a gente sabe das dificuldades que é para nós mulheres empreender e também sermos reconhecidas por isso, né? Perfeito, perfeito. Não podemos esquecer disso. Exatamente, acho que sim, é um grande desafio, principalmente, né, quando a gente vê que o Brasil é um país empreendedor, mas normalmente a gente está olhando aí, quando a gente olha para casos de sucesso, muitas vezes são os dos homens que são registrados, que estão aí na imprensa e muita coisa. É muito legal ver mulheres, né, ocupando esse espaço cada vez mais. E eu tô muito feliz. Porque a gente demorou um pouco para conseguir conciliar as agendas, Greta e eu. É verdade. Quando a gente conseguiu a agenda, você estava com algum problema, depois eu passei mal, estava doente, não conseguimos, mas é porque eu não abri a mão de que fosse você. Ah, que legal. Eu acho que a gente tem histórias muito parecidas também. E queria que tu viesse contar essa tua história de empreendedorismo e um pouquinho sobre a Greta, pessoa física também, né? Perfeito, vamos lá. Greta, me fala, teu pai, César Paz, né? Eu admiro ele sabe disso, todo mundo aqui já sabe, já esteve na primeira temporada. Já esteve. Pode dar, é claro. Bom, César é um empreendedor serial, além de ser, né, um inquieto, sempre muito preocupado com o empreendedorismo, mas sempre costurando com o social também, que eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente melhorar isso tudo. Teu pai que te botou a sementinha do empreendedorismo ou a Greta, assim, pequena já fazia negócios? Eu acho que é impossível, né? A gente acaba sendo influenciado pelo meio que a gente tá, pela nossa família, com certeza. Minha mãe e meu pai acabaram me influenciando de alguma forma, né? Talvez não tão diretamente, nunca achavam que eu empreenderia. Mas eu acho que mais importante do que me incentivar foi me apoiar quando eu tomei a decisão, né? E eles me apoiaram muito. Eu empreendi com 21 anos, empreendi muito cedo. Tu ainda estava na faculdade? Eu ainda estava na faculdade. Qual que é a tua formação? Jornalismo. Sou uma jornalista de formação. E falo que o olhar do jornalismo me acompanha para tudo que eu faço, assim. Então, muitas pessoas falam, tu deveria ter te formado em publicidade. Eu falo, não, acho que ser jornalista fazendo o que eu faço tem um olhar diferente, talvez. E me ajuda muito. Então, com certeza, o apoio deles foi muito importante. Talvez não um incentivo de dizer, vai, empreende.
porque acho que foi uma coisa que aconteceu mais naturalmente, mas o apoio depois de tomada a decisão foi muito importante. E quando tu escolheu fazer jornalismo, tu imaginava que tu ia querer empreender ou não? Você é uma jornalista de carreira, como todas nós. Eu conto essa história em alguns papos. Eu decidi fazer jornalismo muito cedo, assim, muito nova. Eu devia ter uns 13 anos, talvez. Eu já sabia que eu queria ser jornalista, mas eu imaginava que eu ia ser jornalista de televisão, de bancada. E eu não queria pouco, eu queria um jornal nacional. É isso aí. É o que queremos. E eu acho que é o que a gente merece, inclusive. E aí eu lembro que uma vez meu pai chegou e veio conversar comigo e falou: Grê, não sei, tem uma mulher na bancada do Jornal Nacional. Será que não dá pra ampliar um pouquinho esse sonho? A gente pensar em algumas outras coisas, porque a chance de tu te frustrar é bem grande. Talvez. E aí depois eu entrei no jornalismo, fui trabalhar em veículo, fui repórter como estagiária, e aí eu vi que não era pra mim. Eu tava na metade da faculdade. Mas aí, vamos terminar. E aí, exatamente, e aí eu fui pro entretenimento, eu fui pras produtoras audiovisuais, onde eu era assistente de direção. Aí eu mudei bastante, era uma função que nenhum dos meus colegas da faculdade fazia e tal, mas o que eu descobri? Eu entendi que eu não queria o hard news, né, a notícia mesmo, que eu queria o entretenimento. E aí eu descobri que o entretenimento era feito geralmente por produtoras, né, que forneciam os programas pras emissoras. E eu disse, tá, é aí que eu tenho que ir. E aí eu fui pras produtoras audiovisuais, e aí fui assistente de direção da Fox, fiz documentário. E aí depois, enfim, decidi empreender com 21. Fiz várias coisas antes dos 21. Tudo isso antes dos 21? Antes dos 21. Gente, É, mas eu assim, que garota precoce? Foi. E quando eu decidi, porque eu trabalhei, eu era assistente de direção da Fox. Eu entrei como segunda assistente de direção. E aí a primeira assistente abandonou, falou: cara, eu peguei um filme, tô indo amanhã pra não sei aonde, e eu acho que tu vai ficar de primeira assistente. Então, com 20 anos, 19, 20 anos, eu coordenava um time de 40 pessoas, assim. Eu Uau! liderava, de certa forma, um time de 40 pessoas. E aí eu decidi ir pra Austrália produzir conteúdo. Bom, meu pai e minha mãe ficaram loucos comigo. Como assim? Tu tá dentro de um veículo da Fox, tu é assistente de direção, tu vai abandonar tudo. E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo audiovisual sozinha, como filmmaker, vamos dizer assim, apesar de nunca ter sido meu talento. Mas foi aí que veio o link pra empreender depois. Então foi super importante, foi uma decisão muito ousada pra minha idade. Muito! Abri mão, mas fez todo sentido depois, a longo prazo. E qual foi a tua primeira empresa? Primeiro eu abri MP4, que era uma empresa que focava em YouTube. Então, era Lá nos primórdios. e eu conto que a gente tinha, eu e os meus sócios, a gente tinha um slide que era por que estar no YouTube, e a gente explicava o YouTube. Porque faz muito tempo, né? Hoje ninguém precisa. Todo mundo já sabe que tem que estar no YouTube, ou enfim. Mas a gente justificava pras marcas. Daí foi uma empresa que eu liderei por 4 anos. Aqui em Porto Alegre. Isso, foi a minha primeira trajetória empreendedora. Que bonito isso, gente. Muito bom. E quando nasce a Eixo? Exato. Vamos conversar um pouquinho da Eixo, né? Que eu sei que teu coração Claro. bate muito dentro dessa Sim, empresa, né? muito. Muito. E vocês fazem um trabalho que é muito legal. É muito bom a gente estar nesse mesmo circuito, assim. E você troca com alguém de São Paulo, e a pessoa fala: ah, não, eu vi o trabalho que a Eixo fez. Fala, Ah, que fez sim, legal. é nosso, né? É. Dá um pouquinho também do nosso bairrismo, né? Com Trouxe pra certeza. cá. Eu acho que a Eixo surgiu, né, depois dessa trajetória na MP4. Eu entendia que não fazia sentido me limitar a uma plataforma. Então, a MP4 era muito do YouTube, a MP4 era um formato de vídeo. Enfim, acho que era um outro momento, um pouco de amadurecimento também. Acho que nessa fase a gente amadurece muito. Muito. E aí veio uma nova trajetória empreendedora, focada em conteúdo, né? Então, conteúdo para marcas, que é o que a gente faz. Hoje atende várias marcas nacionais. E eu acho que esse bairrismo, ele vem porque praticamente todo mundo é de Porto Alegre ou região metropolitana. Então, hoje a gente tem mais de 100 pessoas. Mas a gente, né, não abre mão dessa questão local, até por sermos
depois posso contar um pouquinho, uma empresa B certificada, então o impacto local é muito importante pra Super gente. importante, calma lá, gente, se acalmem. A Greta vai explicar tudo o que é uma empresa B certificada. É muito legal, mas a gente está reservado um tempo para falar sobre isso, Perfeito. porque são temas que a gente precisa discutir e falar, né? E trazer isso para esse novo modelo de empreendedorismo que é o que cabe no mundo em Com que estamos certeza. vivendo agora. Isso é muito bom. Mais de 100 funcionários. Como é que tu dá conta disso tudo? É um desafio. Acho que as coisas vão acontecendo e acho que a gente consegue. A gente recebe o que a gente tá preparado pra lidar, assim. Então, acho que foi muito tempo aprendendo, amadurecendo, e aí a gente foi crescendo, e aí a gente cai, levanta. Perde E cliente, corre atrás de outro. então acho que foi um processo, assim. Hoje dar conta é mais natural, e aí, com certeza, né? Sócios, boas lideranças, tudo isso faz toda a diferença, né? Não sou eu sozinha de maneira alguma, não daria conta. E tu tem sócios na Eixo que Tenho, tocam contigo. tenho. É bom, né, quando você tem um sócio que é parceiro, assim, né, para as decisões. Tira um pouco do peso. Fundamental. Acho que a sociedade é uma coisa que se fala muito pouco no empreendedorismo, às vezes a gente vê, mas ela é importantíssima, assim, né. Então a gente escuta as trajetórias das empresas e tal, eu sempre falo: "Tá, mas e os sócios? Como é que", né. E sim, hoje eu tenho sócios que estão muito comigo, que nossa, eu admiro, acho que isso é fundamental quando a gente admira um sócio, É. né, isso muda tudo. E que tem responsabilidades, perfis diferentes, então as responsabilidades estão divididas. Acho que sociedade, assim, é uma pauta importantíssima para o sucesso dos negócios. E é pouco discutida, né, porque Pouco. às vezes a impressão que eu tenho é que, tipo: "Ai, meu Deus, vou ter um sócio, ai, é um problema". É, acho que é como um casamento, né, e talvez sem a parte sem muitas partes boas do casamento, mas é uma relação muito intensa, é uma, né, todo mundo quer o melhor para o negócio, mas às vezes enxerga caminhos diferentes, então equacionar isso. Então acho que é um grande desafio sociedade, acho que muitas pessoas têm problemas societários, né, e aí eu acho que manejar com tudo isso, lidar com tudo isso é muito importante, assim. Então acho que a relação societária é uma das coisas que tem feito a Eixo crescer muito, assim, porque a gente tem um momento de bastante harmonia e a galera tocando, frentes diferentes, perfis diferentes, acho que isso é importante. Deixar a coisa mais plural, ela consegue andar Total, melhor, né. A total, diversidade ela é total. muito claro isso, né, já não É, tem mais o que discutir, que a exatamente, diversidade de tudo total. é o que faz o negócio andar. E me conta que marcas vocês atendem, vocês fizeram coisas bem legais, né. Sim, a gente atende marcas muito legais, a gente atende 99 no Brasil, a gente Olha, vamos lá, né, gente, começa com isso, 99. E tá há bastante tempo com vocês a tá, desde o 99, né. início. Desde o início a gente foi crescendo a relação, hoje a gente atende Brasil e América Latina. Então a Que gente pegou no lindeza. início desse ano a conta de Latam. A gente Parabéns. foi muito legal, foi uma grande conquista, agora tem pessoas em diferentes países da Eixo. Ah, então estão treinando o portunhol agora, tá Sim, super isso foi treinado? mais ou menos, eu falo inglês nas reuniões, isso aí é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas a gente tem Stone também, a gente fez Legal. Big Brother e aí depois a gente conquistou, a parte de conteúdo. A gen Depois do Big do Brother, a Big gente Brother. Resultado, então. resultado do Aí foi trabalho. muito legal mesmo, Foi né, foi uma muito legal. ativação super Enorme de a marca. gente tá falando agora e eu tô sentindo a publicidade, a propaganda que estava lá, aquela ativação que estava lá, Aham, que era aquela música com aquela batida, exato. A né, gente estava extremamente envolvido nisso, no Bota Pra Girar. do bota pra girar. A gente atende Banco 24 Horas, a gente atende a frente de conteúdo de Panvel, a gente atende muitas coisas de Ambev, então são marcas, TikTok, a gente produz muito pro TikTok, a gente brinca que a gente faz TikTok pro TikTok. Vocês atendem o TikTok? A gente atende a parte de growth, então a gente faz é isso mesmo, a gente faz TikTok pro TikTok. Ai, muito bom, gente. Como é que é fazer TikTok pro TikTok? É um desafio, assim, e é muito legal, porque é uma empresa de dados, né, então a gente tem um retorno muito importante dos conteúdos que a gente produz, o que dá certo, o que não dá certo, linguagens e tal, então a gente é muito estratégico nesse ponto, assim. Greta, você falou agora, né, o que dá certo, o que não dá certo. Às vezes, né, a marca ou até
O povo, assim, acha que não, fez tudo, tem que dar certo, colocou. Nem sempre dá certo uma estratégia, né? Nem sempre, É, imagina. é exatamente isso. É, exatamente isso. Acho que o erro, quando a gente trabalha com criatividade e inovação, o erro faz parte do processo, né? Então, se a gente achar que a gente não vai errar, a gente vai paralisar e não vai conseguir criar, né? Então, hoje, ainda bem, a gente tem clientes que estão muito abertos. E eu acho que é um pouco as marcas que procuram a Eixo já procuram alguma coisa diferente, né? Senão elas vão para empresas mais tradicionais. Então, quando elas buscam a gente, elas já estão mais abertas à ousadia, a fazer algo diferente. Pode vir uma loucurinha, uma ideia fora da caixa mesmo. Pode. É isso que eles esperam normalmente, assim. Legal. E isso é muito legal de ter construído a marca nesse sentido, que é resolver problemas de negócio através de conteúdo, mas que causem um impacto, assim, né? Isso é muito legal. E aí, o time, assim, o time trabalha com muito brilho no olho, né? Porque pô, produzir pro TikTok é algo tão novo, né? Você É. acabou de falar, você é É. super nova e você criou uma empresa que era especializada em YouTube. Hoje a gente até acha engraçado isso, Sim, né? sim. Tudo muda muito rápido, Muito. plataformas, a distribuição. Total. Então, tu também precisa ter um time motivado, né? Pra conseguir. É, eu acho que assim, óbvio que tem o trabalho que a gente bota na vitrine, eu sempre falo, mas tem o dia a dia. O dia a dia, muitas vezes. Feijão com arroz tá aí. É, e faz parte, assim. Então, dentro da Eixo tem muita coisa que é o beabá que a gente tem que fazer, tem que colocar no ar, enfim. Mas eu acho que tem essa parte, sim, de trabalhos cada vez mais interessantes, cada vez mais ousados, e isso dá um brilho no olho na galera, assim, com certeza. Todo Dá, mundo, né? Sim. Maravilha. Explica pra quem não sabe o que que é uma empresa B Tá. e como que a Eixo conquistou isso, porque não é simples, né, Greta? Não. Existe um caminho Muito longo e difícil. árduo e adequações para a empresa e um montão de coisa. Então conta pra quem não conhece. São poucas empresas no Brasil certificadas e não é tive a certificação, agora é para sempre, né? Você precisa manter, então. Sim. Conta pra gente esse prêmio. Eu falo que pra gente é o maior título, assim, porque as empresas B certificadas são empresas que atendem a um alto padrão de sustentabilidade, são auditadas, né, pela sustentabilidade, e aí conseguem essa certificação, então se diz que são empresas que buscam entregar mais para o mundo do que tiram dele. E acho que isso é muito legal, essa abordagem. E quando a gente fala de sustentabilidade, às vezes a gente entende a sustentabilidade como a parte ambiental. A empresa vai lá e planta árvores. Somente. E são, né, diferentes aspectos. Quando a gente tá falando de sustentabilidade, a gente tá falando de governança, a gente tá falando de clientes, a gente tá falando de trabalhadores. A gente ESG que tá aí, fala essa. exato, da parte ambiental também. Então, a gente conseguiu essa certificação em 2019. A gente acabou conhecendo essa certificação através da Patagônia, de um livro do CEO da Patagônia. E a gente começou a pesquisar e a gente falou, cara, a gente é muito isso. A gente tem esse propósito, a gente quer entregar um negócio legal pro mundo, a gente quer ter um impacto positivo. E a gente começou a preencher o que eles chamam de BIA, que é o Assessment. E todo mundo pode preencher, todos os negócios, não precisa pagar nada. E a gente começou a preencher e foi melhorando os nossos processos, foi melhorando tudo. E aí, uma hora, a gente submeteu. Eu falo que levou 9 meses pra gente submeter. Um filho mesmo. Exatamente, exatamente, com um filho. E aí, depois que a gente conquista essa certificação, eu também acho muito legal. Essa certificação não é uma vez conquistada, ela tá ali. A cada 3 anos, a gente começa o processo do zero. A gente já fez, agora acabou de se recertificar. Uau, do zero. Do zero, como se a gente fosse qualquer empresa, né? E aí, isso também faz com que a gente tenha a certeza de que todas as empresas que estão ali recentemente passaram por uma certificação, né? Por uma auditoria e conseguiram a certificação. Então, no Brasil, são umas 300 empresas. O que é pouco pro tamanho do nosso país. É pouco. E tem empresas muito conhecidas, a Natura, a Hering, a Movida, são empresas certificadas. Aqui a Gerdau vem tentando a certificação, pelo menos de parte do seu negócio, e é um movimento, né? Eu digo que o Sistema B não é só uma certificadora, tem várias outras coisas, mas o fato da gente ter conseguido a certificação nos ajuda muito e mais do que ser um ponto de chegada, é um caminho. A gente sabe o que a gente precisa melhorar. Então, né, a gente não gabaritou
né, o assessment. A gente tem muito que melhorar ainda, então a gente vem buscando isso. Que legal. Também participar desse processo também é uma forma de se olhar melhor para dentro. Total, total. Quando a gente vai preenchendo as perguntas, a gente vai entendendo. Lembro que na primeira vez que a gente começou a preencher, a gente, sei lá, não tinha plano de saúde. Daí a gente colocou como prioridade colocar o plano de saúde. Aí a gente foi discutir licença maternidade e paternidade sem ter tido que dar licença maternidade e paternidade. Então, eu acho que provoca conversas, provoca reflexões e foi super importante para o nosso processo. Assim. Código de conduta, a gente não tinha um código de ética. E aí tudo a gente foi arrumando e hoje a gente é uma empresa com bem mais governança, bem mais orientação para tomada de decisão do que a gente era antes. Uma empresa mais sólida. Exatamente, perfeito. Isso é muito legal, né? Porque às vezes parece, ai, nossa, ela só quer fazer bonitinho, ter o selinho na frente da sua empresa, quando na verdade aqui a gente tá falando sobre solidez de uma empresa, responsabilidade. E dá uma trabalheira que assim, ó, se tu vai meio na pilha, tu desiste no, sei lá, no segundo mês. E é fácil a gente desistir, porque o dia da gente é tão cheio de coisas, o operacional, né, já nos toma tanto tempo, Total. que é fácil dizer, beleza, não vai dar, vamos deixar pra depois, porque... Perfeito. Não, tem que realmente estar no DNA do negócio ser prioridade, senão a gente abandona. Abandona. E a Greta tem planos de abrir novos negócios. Não quero saber de fazer planos, eu quero fazer a Eixo crescer. A minha prioridade é fazer a Eixo crescer. Acho que tem muito espaço ainda. A gente vem crescendo bastante a cada ano. E acho que mesmo numa situação bastante adversa, como a gente vem, nos anos mais complicados, a gente vem mostrando que faz sentido pro mercado. Então, é disparado minha prioridade. Mas quando a gente tem essa coisa empreendedora, ela tá, né, muito com a gente. Então, eu e meu sócio, a gente vem pensando em coisas, enfim. Vamos ver o que vai dar. Sentiram que tem, né? Tá pensando. Isso aí é ótimo, coisa boa, muito bom. Bom, falamos de negócios, né? Vamos falar agora um pouco sobre a vida da pessoa física também, né? Vamos, cruzar claro. isso, como é que é. O que a Greta gosta de fazer? A Greta, pessoa física. O que você gosta de fazer? O que tu preenche os teus espaços quando você não tá trabalhando? Eu sei que tu tem uma preocupação grande com o bem-estar, com a saúde mental, né? Você fala sobre isso nas suas redes. Eu acho que é bem importante, porque a gente também inspira outras mulheres que estão querendo empreender, né? E se a gente passar aquele negócio do que era antigamente bonito, nossa, carrega o mundo nas costas, trabalho 20 horas por dia. Não. A gente não quer mais isso, né? Não, eu não sou. Então, assim, acho que pra conseguir estar bem pros desafios, pros sonhos que eu tenho, acho que sim, cuidar de mim, ter tempo, dormir bem, é fundamental. Então, eu tento equilibrar isso, porque sim, eu tenho uma rotina de trabalho que é intensa, né? Não tem como não ser. Mas daí eu acho que, assim, hoje minha prioridade é o esporte. Então, faz algum tempo que eu pratico muito, mas eu tô me preparando pra minha meia maratona agora. Olha, os primeiros 21 quilômetros, Onde é que vai ser? Já sabe? Eu ainda não decidi. Eu tenho uma prova agora de 16 e depois eu vou decidir a minha maratona. Então, eu faço esporte 6 vezes por semana. Uau! Então... Corrida, que mais? E funcional. Funcional. Né, hoje. Eu fazia crossfit, aí eu decidi fazer essa prova, né, de 21, me preparar pra isso. Aí eu mudei um pouco, agora eu tô bem focada na corrida. Tem sido incrível, um processo muito legal. E então acaba que meu dia é muito trabalho e esporte. E aí eu não abro mão de estar com as pessoas que eu amo também, né? Então acho que isso... Eu acho que no fim do dia são as nossas relações, as pessoas. Então não abro mão, tô muito próxima da minha família, dos meus amigos. E pra mim isso é fundamental. Alimenta, né? Nossa, a alma. Alimenta a alma, o corpo. Tá, vamos falar mais da corrida aí. Como é que tu começou? É recente? Tu sempre fez esportes ou era como eu, uma fujona? Não, eu fui bailarina. Eu fui bailarina clássica a minha infância inteira, minha adolescência. E praticava muito, né? Dançava 5, 6 vezes por semana também. Aí eu tive um basta, não quero mais dançar e parei. Mas o esporte sempre teve de alguma forma, em momentos mais intensos, em momentos menos intensos. Mas daí deve fazer uns 3, 4 anos que veio de forma bem intensa. Eu comecei a correr, corrida sempre teve em momentos pontuais da minha vida, mas não assim, correr 3 vezes por semana que nem eu corro agora.
E aí, foi isso, eu fui gostando da corrida, fui entendendo que me fazia bem, e aí fui aumentando, e até eu falei assim, eu quero correr uma meia maratona sem sofrer. Se for pra sofrer, eu não quero, não vou. Porque eu não quero ter mais uma obrigação na minha vida. Mas daí começou o treinamento de uma forma suave e vai acontecer sem sofrimento, eu Sem acho. sofrimento. É, 3 vezes na semana. Tu corre de manhã bem cedo, tem horários, tuas é, sim. rotinas. Não, eu acordo muito cedo, eu Tipo, acordo. que horas muito cedo? Ah, depende do dia, né? Mas tem dias que eu acordo 5h30, Bem cedo. 5h20. É, eu Bem acordo cedo. muito cedo, mas daí eu sempre falo que eu também acho que essa coisa de carregar o mundo nas costas, que é 9h30 eu tô indo dormir, né? Obviamente, porque Então, senão. assim, não é que, ai, ela faz mil coisas. Não, 9h30 eu já tô assim, ó, caindo de sono. Então, minha vida acaba acontecendo muito cedo. E aí eu corro um dia no horário do almoço, um dia de manhã bem cedão, e no final de semana eu acabo fazendo meu treino longo cedo também, assim. Então, e acho que isso é curioso, né? Porque eu tava refletindo até a questão da corrida, é um esporte muito legal, um esporte que a gente pode fazer sozinho e tudo mais. Mas como pra mulher é um desafio, né? Então, se eu não tenho parceria, eu não consigo correr de manhã cedo, Uma questão de por segurança. uma questão de Tu segurança. corre na rua? Corro na rua. Gente, você acha que algum homem que você conhece levantaria essa questão? Teria Não, esse medo? não, não. Isso é muito curioso. Então, por exemplo, o grupo sai pra correr às 6, e aí eu fui perguntar: olha só, eu não vou ficar pra trás, porque eu tenho um pouco de medo de ficar correndo sozinha na rua à noite ainda, né? Então, é um esporte que ele é muito libertador, isso é muito legal, mas também a gente vê que, enfim, pela nossa sociedade, pelo jeito que a gente tá, não é bem assim, né? Não é só botar o tênis e sair pra correr. Não é só botar o É, tênis. Mas os grupos ajudam, né? É uma parceria legal. Eu tenho conversado com muito. muita gente que fala: ah, pô, eu tenho grupo, tenho Ah, total. Mudou assessoria. tudo pra mim. Mudou? Mudou tudo. Eu não imaginava, eu botava o tênis e saía pra correr e eu não. Porque poderia ser. Não, é um esporte sozinho. É só Sim, eu. sim. Não é um esporte coletivo, né? É, mas Ele se se transforma. transforma em coletivo. Então, uma das coisas que eu faço, um dia da semana, que é o dia que eu corro cedo, eu corro na pista da Redenção. E antes eu pensava assim, ai, tudo que eu não quero é mais um compromisso, sabe? Já tenho tanto compromisso, vou entrar num grupo, aí tem que chegar no horário, daí tem que não sei o quê. E aí eu falei pro Lucas Preto, que é meu treinador, eu quero assim, eu quero que seja tudo leve. E tá sendo super. Então eu chego na pista, tá todo mundo, sabe? Amanhece o dia, a galera vai tomar um suco na lancheira. Ah, Eu maravilhoso. acho que tu acaba te conectando com pessoas que estão na mesma vibe também. Então, a corrida, ela é bem mais do que só botar o tênis e correr. Eu acho que ela começa a entrar na tua vida de uma maneira que transcende o ato de correr, assim, né? Te E eu acho que ajuda no isso é legal. empreender. Muito, muito. Antes eu corria de fone. Aí uma das coisas que eu falei é que eu queria correr sem fone pra me concentrar na corrida, né? E eu acho que eu praticava yoga também. E aí eu achava que essa meditação em movimento era muito legal. E eu falei, se eu conseguisse correr longas distâncias sem fone, acho que eu ia entrar num estado meio meditativo. E agora eu tô correndo sem fone. Corro 1h30 sem fone. E aí Só ouvindo o barulho da vida. e é onde eu tô pensando. Eu penso muito no movimento, mas eu tô pensando na empresa, eu penso nos negócios. Então, eu acho que assim, ó, perfeito. Ficou um combo ótimo. Que coisa boa. Vamos torcer que tu faça essa primeira aí, meia maratona, sem dor, com Sem dor, senão eu não tranquilidade, quero. com a família inteira lá te esperando, na linha de Não. Pra sofrer, chegada. não. Pra sofrer, eu abandono. Greta, e alimentação também, tu Sim. adequou para esse teu novo momento aí de. Eu acho que assim, eu sempre tive uma preocupação com a minha alimentação num sentido de saúde mesmo, né? A rotina é muito pesada, se eu não cuidar de mim, eu não vou dar conta, né? E aí foi muito isso, e aí com o esporte tu vai precisando também organizar melhor, senão o corpo sente. Então hoje sim, eu tenho tudo organizado e acho que me ajuda bastante, assim. Num combo. Um Tudo. combo de bem-estar, Eu né? acho que é um equilíbrio, né? Por mais que eu acho que também não é um ponto de chegada, não é assim, estou equilibrada em todos os aspectos da minha vida, Eu quem acho que isso dera, nunca né? vai acontecer, Não né? tô bem desequilibrada em vários, mas é Alô, terapeutas! não. Estamos aqui dizendo que vocês vão continuar tendo a gente Não. de cliente. Não, total. Mas eu acho que o saber o que tu busca é importante, né? Então, assim, saber o que é uma alimentação saudável, saber o que é tua rotina, saber o que é o esporte.
isso que é importante. E aí eu acho que, assim, não quer dizer que eu tô sempre equilibrada, mas eu sei onde buscar o equilíbrio, né? Quando eu preciso, tá, não, peraí, tô muito louca aqui. Aí eu já sei o que eu tenho que fazer. Gente, preciso, me ajudem, tô muito louca. Tô muito louca, né? Agora a gente tá falando sobre isso, ai, tô muito louca. É, é uma questão para as mulheres também, de dificuldade em pedir ajuda. E de um Total. mundo enxergar que a gente tá precisando de ajuda e que às vezes a gente tá tão maluca que a gente não consegue pedir ajuda. Total. Tu sente isso também? Eu sinto que antes eu não sabia nem que eu precisava de ajuda, né? Ai, sim, gente. Eu acho que tem um primeiro passo que é tu entender, olha só, acho que eu não tô bem. Eu não conseguia nem enxergar, assim, isso. Tanto é que eu tive um burnout sem... É mesmo? Quando? Há muito tempo. Logo que eu comecei a empreender, eu tive 2, né? Eu tive um há muito tempo e tive um em 2021, acho que reflexo da pandemia ali. Tivemos todos. Fiquei mal, assim. Mas eu acho que é isso, antes eu não tinha nem consciência, que eu achava, não, dou conta, vem, manda. E aí Uma chegou uma super hora... heroína. Eu sou jovem, minha cabeça é boa. E até esses dias eu postei no meu Instagram um texto da Eliane Brum, que eu adoro. Deusa, amamos. Maravilhosa, maravilhosa. Que ela fala, que é um texto que se chama Meu Filho, Você Não Merece Nada. Que texto. Que texto. E aí eu também tinha essa coisa, peraí, meus pais me deram tudo. Estudei nas melhores escolas, fiz as coisas, como é que eu não vou dar conta das coisas? E eu me sentia nessa culpa, nessa cobrança e tal. Até que eu vi, né, a máquina para. A máquina para. Eu tive um burnout que depois se transformou em síndrome do pânico em 26 de setembro de 2016. 16. E foi num momento que eu estava bem. Uhum. Parecia que eu estava bem, mas foi quando vinha de picos muito intensos de estresse. E quando eu comecei a estabilizar, a máquina falou: agora eu vou ter que parar. E eu estava, a minha mãe não mora em Porto Alegre, estava aqui comigo, ela veio porque ela sentiu que alguma coisa não estava bem. Mães, né? Mães. E a gente foi para um restaurante e eu tive um infarto na fila, me servindo. E, por sorte, tinha um médico no restaurante. E a minha mãe falou: a Alexandra tem pressão baixa. Deve ter sido a pressão baixa, né? Que tava quente. E o médico falou: ela não tem uma pressão baixa. Ela tá com a pressão super alta. Mediu, minha pressão tava 17/18. Ela precisa ir para o hospital agora, ela tá tendo infarto. Meu Deus! E foi maluco, porque, enfim, me levaram desesperadamente para o hospital, uma loucura toda. E o médico falou: vou te dar o remédio, você precisa fazer exames. E eu falei pro médico: não, tá tudo bem, eu preciso voltar pra empresa agora, porque em 20 dias, em 3 semanas eu vou tirar férias. E ele falou: você não vai estar viva em 3 semanas se você não parar Imagina. agora. Aquilo foi tão forte pra mim. Eu fiquei depois 1 mês em casa, na cama, no escuro, sem falar com ninguém, tentando me restabelecer, tentando entender o que estava era? acontecendo, que loucura é essa, com muita culpa. O meu sócio tocando a padrinho sozinha, eu extremamente culpada. Nossa, eu fiquei doente agora. Caí, logo agora. Eu caí, eu não sou forte o suficiente, eu não sou boa o suficiente. E foi desde então, de 2016 até agora, assim, hoje eu entendo que aprender a conviver com a síndrome do pânico. Sim. E saber fazer coisas para que ela Não domine. Não domine. Especialmente um dos meus gatilhos é o trabalho. Sim. Então tem que... Então eu falo, eu sou uma workaholic em recuperação. muito Mas bom. isso mudou muito a minha vida e o meu jeito de olhar. Então hoje eu respeito algumas coisas. 8 horas da noite eu tiro todas as notificações do meu celular. E os meus clientes, eles sabem. Bom, se for uma coisa assim, mega master urgente depois desse horário, como os fenícios faziam, né? Telefona. Porque hoje virou o áudio do WhatsApp, a mensagem do WhatsApp. Nossa. Cara, isso enlouquece a gente. Não, e acho que cada pessoa vai encontrando os seus mecanismos, né? E acho que a gente vai aprendendo como lidar. E o trabalho, sim, toma conta da nossa vida. E às vezes eu falo, gente, a gente não é médico. A gente ainda trabalha com comunicação, sabe? Ninguém morre de card. Ninguém morre de card, ninguém morre de... Então, assim... E aí, eu acho que às vezes, depois de alguns episódios e tal, hoje eu também tenho conversas mais francas com os clientes, né? Muito! Que eu acho que também é fundamental, assim. Então, por exemplo, tinha um cliente que sempre me ligava e falava que era urgente.
Tudo era urgente. Tudo era urgente. Daí um dia eu chamei ele e falei assim: olha, se tudo for urgente, o dia que for urgente, eu Nada. não vou saber. Porque vai saber. agora tudo é Tudo urgente. que é urgente, nada é urgente. Então, assim, eu acho que também tem uma educação do mercado como um todo, né? Acho que a gente individualmente, claro, vai sempre buscar. Mas se a nossa liderança não busca, se o nosso, sei lá, se o nosso cliente não busca, se o nosso fornecedor não busca, aí tu vira, né, fica remando contra a maré, assim, né? Então, acho que tem que mudar o todo, né? Tem, eu acho que esses movimentos que a gente faz, inclusive de estar aqui falando sobre isso, Sim. porque tem que ter muita coragem para chegar e dizer assim, eu toco uma empresa com mais de 100 pessoas e eu tive um burnout em 2021. Aham. Muita gente fala assim, você não deveria falar que você tem a síndrome do pânico, porque de repente algum cliente não vai querer ter contrato contigo, porque vai que tu tem... Ai, Gente, gente, por favor. não cabe no meu mundo. Não. Não cabe no meu mundo isso. Não. E se eu tiver um cliente que não entenda... Não precisa ser teu cliente. Eu né? não quero que ele seja meu É. cliente, porque esse vai levar para minha equipe inteira, vai ser resultado do meu trabalho. Não. A entrega tá relacionada a isso. Com né? certeza. Então, mas de novo, para as mulheres falar abertamente isso, né? Bater no peito e falar, vamos Sim. falar sobre saúde Sim. mental? Sim. É É um muito desafio, né? é um desafio. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem escutado, então eu acho que isso é positivo. Acho que a pandemia trouxe muito essa reflexão, né? Enfim, ninguém tava bem, ninguém tá muito bem. Ninguém. Né? Quem tá falando que tá bem tá contando uma mentirinha. Então, assim, eu acho que tem esse processo de. O cliente também não tá bem. Então, Também. tamo junto, né? E a gente estava comentando antes aqui numa brincadeira aqui na Padrinho sobre que como às vezes quando a gente descobre a estética do erro, Aham. dá até uma aliviada na gente, né? A gente dá uma respirada assim, né? Que o erro faz parte. Você Sim. abriu aqui falando, né? Quem trabalha com inovação, Vai errar. gente, vai errar. Sim. E tem um aprendizado às vezes muito maior Aham. do que quando tu faz e dá tudo certo. Sim. Então eu acho que a gente também abraçar o erro com um pouquinho mais de afeto Aham. e entender o que vamos fazer com isso que aconteceu, eu acho que é a saída É. mais inteligente. E quando a gente cria ambientes, quando a gente trabalha em ambientes de criatividade e inovação, a gente vê que às vezes, se o erro não é acolhido, não faz parte, começa aquele remendo, né? E quando vê um problema que era desse tamanho, virou desse tamanho, porque a galera foi começando a tentar remendar, e aí não fala, e aí não sei o quê. E a gente tem uma fala que a gente sempre fala na Eixo, que é: levanta a mão e fala, caguei. Caguei, isso! Caguei. E eu faço muito isso. Que é importante o exemplo. Hoje eu abri uma reunião que eu tava... Gente, eu fiz esse material muito rápido. Não era o que eu gostaria, mas assim, talvez tenha algum erro. Deu 2 slides. Aqui Erro. tá o primeiro erro. Na lista de erros, alguém documenta aí, temos o primeiro. Então, assim, é o que eu queria? Não é. Não queria apresentar um material com erro. Nunca foi. Mas eu acho importante, né? Era uma reunião com as lideranças, deixa. Mas acontece. E aí eu posso ficar o dia inteiro pensando, errei. Eu falar, gente, errei, a próxima eu vou cuidar e vamos lá, e vira a página né? A Simone já falou, né? Então é Natal o que você fez. Fiz o que deu e tá ótimo. Porque tem Exatamente. momentos que desculpa. É muita coisa. É muita pra coisa todo mundo, pra todo mundo. É. E a gente tem a sobrecarga das mulheres, né? Dessa coisa de sempre ter que ser super. Um pouco a mais. Eu tenho que dar mais do que 100%. Então, acho que também é uma desconstrução nossa de bater o pé e dizer assim, não, pera, hoje vai ser 90%, 80%, 50% e ó... E eu brinco, também falo dentro da Eixo, assim. Tem dias que eu falo, nossa, hoje não valeu a pena pra Eixo me ter. Hoje não valeu a pena. Hoje aí, deu prejuízo. Aí, às vezes, eu olho e falo, hoje eu me paguei. Hoje o meu salário tá pago. Hoje eu me paguei, hoje eu tô valendo. Aí tem dia que eu falo, nossa, hoje eu fiz figuração na Eixo, gente. E eu acho que naturalizar isso é importante, né? Que Porque todo às mundo vezes é assim. tem essa coisa da liderança que é intocável, que tu não acessa, que tu não vê, e aí vai criando, todo mundo fica engessado. Eu acho que é importante falar, tem dias ruins, né? Todos temos. Gente, hoje eu tô triste, não tô... Gente, hoje eu tô a 1000. Vamos lá, aguentem. Manda que eu acho que isso é bem importante, assim, essa transparência nesse sentido. Eu acho que a transparência, né, que faz as coisas fluírem melhor. A impressão que eu tenho é que eu tenho 42 anos, né? Sou uma jovem dos anos 80.
E os anos 80 e o início dos anos 90 tinha uma coisa que era o silêncio, o não fala, o deixa assim, o deixa passar, deixa que se acalma, as coisas Sim. acontecem. Hã, eu tenho um modelo mental que não gosta muito desse negócio, assim, do: "Ai, deixa pra lá". Eu gosto de resolver as coisas exatamente, beleza, a gente já resolve aqui e Perfeito. beleza, e já vamos pro próximo. Aham. Não faz bola de feno, não É, tem coisas que vai acumulando, então beleza, a gente resolve e tá tudo bem. perfeito. Mas eu tenho a sensação que eu ainda venho na minha infância muito essa coisa: "Ai, o silêncio, deixa, vamos deixar passar". É que a gente não aprendeu a lidar com conflito, né. Em nenhum momento a gente Não. ninguém nos ensinou. A Não. gente evita. Então acho que isso vai aumentando, vai crescendo e quando vê, virou um negócio enorme, é muito comum, né. Muito. E no empreendedorismo, gente, pra se transformar uma Nossa, coisinha numa numa mega coisa. mega coisa que tu não consegue mais resolver, Perfeito. Não, é enorme, é né. dificuldade. Que legal, bom isso. Eu acho que nós mulheres, somos bem treinadinhas, assim, pra conseguir costurar isso tudo que a gente tem e conseguir ter essa transparência Sim. e às vezes a gente teve que buscar tanto ser tão afetuosa com as coisas pra resolver, que às vezes a gente leva lá para o empreendedorismo, né, e consegue resolver Sim, algumas coisas. sim. Mas, ai, Aham. mesmo que às vezes a gente também carregue uma pecha de braba quando a gente se impõe, Perfeito. a Que é o que é. furiosinha, né. Eu sempre tenho: "Ai, a Ali é furiosa". Aham. Eu Eu falo: também sou conhecida. "É? É, Também? sou brava. A Aham, braba?". é. Mas Eu é. em casa com meu companheiro a gente fez um acordo. Você não vai mais falar, a gente vamos discutir sobre isso, então abre pra mim. O Sou quê? brava? Então vamos lá, vamos tratar aqui em fatos. E foi um exercício muito interessante, porque de repente ele falou: "Gente, realmente, aquele dia que tu estava puta e que tu estava brava, Aham. realmente aconteceu algo antes que eu tô ignorando, e eu que te levei àquele lugar". Aham, aham. E eu acho que é importante a gente conversar com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com as nossas Família. famílias, sobre isso, né, sobre Sim, tipo assim: "Tá, pera, vamos olhar isso aqui e sim. ajustar". É, na minha família tem a minha avó paterna, é uma mulher muito firme, assim. E aí, às vezes, fazem analogia: "Ah, tá que nem a tua avó", daí eu: "Que coisa maravilhosa, ela era ótima, Que minha avó era bom! perfeita, se sabia se impor, é isso aí, é isso que eu quero". Eu brinco, né, mas enfim, eu acho que tem isso, né, não vou imagina, não consigo Não ser a consigo, querida o tempo inteiro, não consigo. né, não é minha personalidade e tal. Claro, sempre de maneira respeitosa e tudo mais, mas assim, eu sou firme nas coisas que eu Tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe o que tu quer, né. é, E é. tem muito estudo e tem muita Super, preparação, né. super. Não é simplesmente: "Ah, beleza, eu sou dona da empresa, então se eu falar qualquer". Não, Tem um envolvimento teu nisso, tu sabe o que tu tá falando, né. total, total. Então acho É, que isso é muito legal. Sua avó é uma das tuas mulheres com inspiradoras? certeza. Minhas 2 avós e minha mãe, muito referência, assim. Minhas 2 avós, trabalharam enfim, foram mulheres, de certa forma, com muita independência, assim, né. O trabalho fez muito parte da vida delas, como fez da minha mãe, então acaba que pra mim é uma coisa muito forte. Ver mulheres, assim, eu brinco que, eu nunca achei que eu ia porque eu era mulher era diferente, porque eu via minhas avós, eu via minha mãe, eu: "Ah, tá, vou lá". E depois que eu fui entendendo que não é assim pra todo mundo, né, a bolha que eu estava inserida, tipo assim, minha Isso mãe é aí. executivona, minha mãe É, chegava, conta um trabalhava pouquinho dela. a minha mãe foi 25 anos, uma das principais lideranças da C&A. Olha aí, porque a gente fala tanto do seu pai, mas cadê a sua mãe? Não, minha mãe meu Deus, minha Olha o mãe que é você tá contando maravilhosa. aqui. Então, assim, minha mãe sempre foi muito referência pra mim no trabalho. Executiva, trabalhava sempre com homens, então ela foi a primeira gerente regional da C&A mulher, né, e Que o desafio. cargo mais alto no Brasil no primeiro momento, eu acho que não tinha nenhuma mulher diretora, e sempre, enfim, liderava todas as lojas do sul, fazia tudo, então pra mim era tipo, claro que mulher pode sonhar em ser o que ela quiser. Claro, minha mãe viaja 3 vezes por semana, minha mãe tá no Brasil inteiro, minha mãe é e aí aquela coisa de pequena, ia com os amigos dela, daí eles falavam bem dela, e aí: "Ah, não, tua mãe, nã".
Então, assim, minha mãe, com certeza, foi. E acho que, assim, na minha família sempre se equilibrou. Meu pai, como empreendedor, demorou muito mais pra conquistar as coisas, porque empreender não é fácil. Não E, fica milionário no primeiro ano. Não sei. O barulho do mito quebrando. E aí era minha mãe que, né, por muito tempo dentro da família, Que bancou? que bancou, era executiva, tava numa multinacional, então, né, e eles foram sempre se apoiando nisso, e meu pai foi construindo a empresa, aos poucos, aí dava certo, dava errado, e a minha mãe tava trilhando um caminho mais linear, eu diria, assim, né. Então sempre foi uma grande referência pra mim de, mulher firme, que dava, né, conta de diferentes coisas, então, tipo, a maternidade. 2 filhas. 2 filhas, viajava, ficava 3 dias da semana praticamente fora, ficava 2 em Porto Alegre, então tinha vários dramas, né, com certeza como mulher nesse sentido. Imagina quantos olhares abandonando as filhas para seguir a Não era tão carreira. comum, né, não Não. era comum, então, a gente, acho que com essa criação foi sempre muito independente, então eu lembro que eu marcava médico, eu ligava e marcava, minha mãe falava: "Grê, marca aí", tipo assim, Tu pequena. pequenininha, ligava. Achavam que era um trote. Não, eu marcava, eu vou dizer isso pra vocês, não sei se a minha mãe vai gostar que eu fale isso. Ah, mas acho que sim. Acho que sim, é uma homenagem. Não sei nem o que ela vai contar, mas já tô... eu marcava. Então, assim, quando eu não tava, tipo assim, vamos dizer, eu não era nem sempre médico, mas vamos dizer médico. Aí eu marcava, dentista, vamos pegar dentista. Dentista. Aí eu ligava, eu marcava o dentista. Aí tinha um cara que me levava no dentista, um táxi, vamos dizer assim, que ela já tinha pré-combinado. Então eu ligava pra ele e falava: tem dentista dia tal, me leva dia tal no horário tal. Aí eu ia pro dentista. E ela me dava um cheque. Em branco. Cheque, gente. Eu chegava no dentista com um cheque em branco e pedia: tu pode preencher pra mim o valor? Olha isso, cara. Olha Porque isso. ela praticamente não tava em Porto Alegre, assim, né? Aí eu até perguntei esses tempos pra ela: tá, mãe, tu não sofria? Dela disse: ai, quando vocês estavam doentes, me partiu o coração. Ai, eu imagino. Ela longe. Ela longe, minha mãe dormia com uma luz acesa minha vida inteira pra saber em que cidade ela tava. Porque ela viajava muito. Nossa. E ela acordava, ela tinha que saber que ela tava na casa dela ou no hotel, assim. Então, minha mãe sempre foi muito minha referência, assim, sabe? E eu acho que é bem isso. No mercado, cita muito meu pai, porque ele é do mesmo mercado que eu. Mas a minha mãe tem uma trajetória que, assim, nossa, é admirável, admirável, assim. Dava conta de muita coisa, mas dava conta de uma maneira que não era uma... Eu acho que algumas coisas ela dizia: tá, é isso que tem, é isso que eu vou fazer, entendeu? Eu não vou estar no médico com a Greta. Não Sim, vou. não vou ficar sofrendo com isso. Ela era prática. Prática, é isso que quer dizer, né? Às vezes, Não vou. eu acho que tem que ter um certo pragmatismo pra gente, né, dar conta de algumas coisas, porque senão a gente não consegue fazer. Sabe que eu tenho uma imagem da minha mãe também, porque uma das coisas era as datas comemorativas, né? Minha mãe, às vezes... E ela sempre ajustava a agenda dela pra conseguir estar de alguma forma. Aí eu lembro que tinha um Dia das Mães que tinha uma gincana de mães. E a minha mãe não tinha chegado porque ela tava no aeroporto. Não era celular, né? Então, Não, sem contar isso, não, né? então estavam todas as mães fazendo a corrida, sei lá o que que era. E eu falei: ai, minha mãe não tá aqui. De repente chega minha mãe, tira os saltos e começa a correr e já entra na gincana. Malas rolando. Mas assim, eu acho que ela sempre conseguiu lidar com isso de uma maneira... Eu não lembro dela, tipo, sofrendo com isso. Ela dizia: tá, eu preciso trabalhar, é o que tenho, eu vou fazer, igreja. E aí eu acho que tinha a questão do tempo de qualidade, né? Quando tava comigo não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp. Não tinha Instagram. Não tinha Instagram, não tinha muitas coisas. Não tinha 15 streamings que a gente Eu tem. acho que hoje, às vezes, né? Enfim, a relação pais e filhos tá muito... Tá diferente. Tá diferente. É incrível isso. Bom, você fez tantas coisas, né? Tu é super jovem ainda. Das coisas que tu fez pra trás, o que foi, assim, a coisa que mais brilha o teu olho, que você fala: nossa, isso foi muito, muito foda. Vamos falar palavrão aqui, acho que não, o Spotify não vai nos derrubar, o YouTube vai nos derrubar, Não. MP4. Não, que isso? Tem tanto palavrão no YouTube. Mas o que você fez, assim, pra trás, que você olha e fala: cara, bato no peito e fala: nossa, isso pra mim é meu plim. Tem alguma coisa, assim? Eu acho que, assim... O Forbes Under 30 pra mim é tipo... Mas daí não é que é a construção, né? Não é uma coisa que eu fiz. Mas pra mim foi dizer assim: nossa,
Eu lembro quando me ligaram pra falar, eu falei, quê? Você acha que é um trote, né? Não tô acreditando. Então, pra mim, foi tipo um momento que eu entendi. Mas acho que das coisas que eu fiz, assim, eu acho que o ato mais corajoso foi o que eu falei lá no início. Foi largar um emprego muito estável pra ir produzir conteúdo na Austrália. E eu acho que é legal trazer isso, assim. Eu sempre. Acho que foi o momento que eu me dei conta do meu privilégio, né? Eu não me dava conta. E aí eu me dei A conta bolha. desse privilégio. E aí eu comecei a escutar que eu só tava onde eu tava por causa do meu pai, que eu só tava onde eu tava por causa da minha mãe e tal. Hoje, podem me falar isso, que eu sei o quanto eu trabalho, não vai me afetar. Mas naquele momento me afetava. Então eu decidi ir pra Austrália com o que eu tinha juntado de dinheiro e falei: eu não quero o dinheiro dos meus pais. Eu quero trabalhar e quero fazer as coisas. E aí eu passei 6 meses trabalhando na Austrália, muito. Trabalhava em café, juntei dinheiro e fiz um mochilão de 2 meses com a grana que eu tinha juntado. E aí eu acho que foi a primeira vez que, primeiro, eu enfrentei meus pais. Porque eles não concordavam. E claro. aí, se a gente for, né, falar de psicologia, isso significa muito, Muito, né? Ir muito. contra uma coisa que eles acreditavam, e eles são muito referência pra mim. Então eles falavam, que bobagem. Vai largar um emprego, vai fazer isso. Pra Sair quê? da segurança. Minha mãe falava, passa o cartão, pega um negócio. Eu falava, não, eu não vou terminar essa viagem sem usar dinheiro nenhum de vocês, não quero nenhuma ajuda. E aí eu fiz isso, então acho que pra mim foi muito simbólico. Foi o momento que eu despertei pro empreendedorismo. Então, pra mim, acho que é um momento muito importante, que é coisa que eu me orgulho, que eu falo, nossa, sozinha eu tava produzindo conteúdo, eu produzia conteúdo pra RBS. Então, eu produzia vídeo, eu escrevia artigo, eu falava na rádio, e é aquela jornalista, né, aparece, aquela que sonhou em estar nas mídias. Então, pra mim, foi um momento muito importante. E acho que tem também, dentro disso, assim, um momento de ser imigrante e, né, eu acho que quando a gente tá no nosso país é diferente, mas Totalmente. quem teve a experiência de ser imigrante e me despir de todos esses privilégios e trabalhar no que rolava, assim, foi muito importante. Óbvio, eu sei, era temporário, eu tenho, né, qualquer coisa eu voltava pra casa, uma galera não tem Sim. essa possibilidade. Sim. Mas eu acho que foi onde eu me conectei muito e muitas vezes eu falava, nossa, eu tenho que valorizar muito as coisas que eu tenho, sabe? Eu não tenho noção, às vezes. E eu acho que foi um momento de maior transformação, assim. Então, eu acho que é o momento que eu, Greta, me conectei com as coisas mais importantes. Eu não gostei. Se tu me perguntar, tu gosta da Austrália? Eu não. Eu ia perguntar, a Austrália é teu país preferido? De forma alguma, eu tenho horror da Austrália. Eu falei que eu tenho que voltar pra Austrália pra ressignificar esse lugar, porque foi muito difícil, assim. Foi um momento. Foi tão impactante. Foi muito difícil. Foi Que muito foi difícil. difícil. Mas Mas eu o acho. resultado. Mas eu acho que, assim, hoje, o que tu te orgulha, né, que tu fala, eu me orgulho de. Claro, eu me orgulho de vários trabalhos. Hoje, os trabalhos grandes que a gente faz e tal. Talvez eu me orgulhe mais do primeiro cliente que eu conquistei, né? Eu acho que as coisas do início, elas são muito fortes. E eu acho que esse início de carreira foi muito importante, assim, pra mim, assim. Eu olho e falo, nossa, eu fui muito corajosa. Eu podia estar lá, Foi. no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e ia estar legal, assim. E eu dei um peitaço e falei, não, bora. Eu acho que cortar o cordão umbilical. Exato. É muito importante pra gente enquanto ser humano integral, né? Pra gente se entender enquanto ser humano e não como a Greta, filha do César e da... Não falamos o nome da sua mãe. Rejane, maravilhosa mãe. Perdão, Rejane. A Rejane é a próxima que tem que vir ao Pode Dali, Nossa, porque já veio ela arrasa. o pai. Agora você, precisamos trazer sua mãe e sua irmã que mora, que é artista. É artista, mora em Portugal. E mora em Portugal. Morrendo de saudade. Pois é, né? Daqui a pouco a gente faz aí uma rodada da família. Nossa. Paz com a irmã que tá em Portugal, na Europa. E a mãe vem contar aqui coisa bonita. Bom, rodou, foi para vários lugares, mas voltou e se estabeleceu. E parece muito bem estabelecida na capital de todos os gaúchos. Adoro. Me fala sobre isso. O dia que seu pai veio no Pode Dar, eu comentei com ele que eu cheguei aqui em Porto Alegre, vindo de Florianópolis, em 2011. E eu encontrei uma cidade cinza, triste. E eu pensei, caramba, bicho, eu saí, deixei Floripa pra vir pra cá. E acho que, de novo, o que me costura com a família Paz aí é que quando, né, a volta do seu pai, vocês pra cá,
Foi também no momento em que a cidade começou a ficar mais colorida. Sim, Falamos sobre isso, que tá muito mais agradável de se viver em sim, Porto Alegre, apesar de que nos últimos dias a gente tem visto notícias de que sim. temos 2 das principais cidades mais violentas. Porto Alegre é a cidade, Rio Grande do Sul é a cidade que mais tem grupos violentos, mais que São Paulo. Então a gente sabe que tem muitos problemas. Mas estamos em Porto Alegre e a cidade está muito melhor, está mais colorida, está mais Sim. vibrante, para os negócios também. Tu ama Porto Alegre? Eu aprendi a amar. Tu nasceu aqui? Eu nasci em São Paulo, e aí vim muito pequena pra cá, me considero gaúcha. Mas eu sempre achei, assim que nem eu achava que eu tinha que trabalhar no Jornal Nacional, eu achava que eu tinha que morar em São Paulo, né? Acho que tem um pouco disso, né? Eu acho Ou que no Rio, eu enfim. acho que nos contaram também isso, que a gente só É. vai ter sucesso na ponte Exato. Rio-São Paulo. Então eu sempre imaginei, assim, que a minha vida não era em Porto Alegre. Por muito tempo. E aí eu acho que eu fui entendendo, conforme eu fui empreendendo, o impacto que eu podia ter estando em Porto Alegre. Que meus laços, e aí a gente vai entendendo a importância, né, do afeto e tudo mais, meus laços estão muito mais aqui do que em São Paulo. E aí eu fui entendendo que meu lugar era aqui, e eu fui aprendendo a amar a cidade. E hoje eu gosto muito de morar aqui, não digo que não saio, Claro. não tem como. Mas eu sou muito feliz aqui. Eu acho que tem, né? Eu acho que Porto Alegre tá uma cidade com cada vez mais opções de coisas pra fazer, né? Uma cidade que eu acho que ela tem um tamanho bom, né? Ela Também não é, acho. não é grande pra ser pequena e pequena pra ser grande, assim. Isso. Não temos tantos problemas com trânsito. Exato. Então eu gosto muito de morar aqui e eu acho que é muito importante, talvez a Greta empreendedora no mercado de São Paulo seria mais uma empreendedora. E eu acho que aqui eu consigo fazer mais diferença, assim, né, pro lugar que, enfim, eu cresci, que eu acho que isso é legal, eu gosto do que Porto Alegre me tem. Porto Alegre me tem. E a Greta é uma pessoa que gosta de fazer planos, tipo, eu tenho planos, metas para 3, 5, 10 anos, ou tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre fui uma pessoa de muitos planos, assim, eu tenho minha bucket list lá das 100 coisas que eu quero fazer na minha vida, tenho tudo, mas eu acho que a vida vai mostrando que a gente não controla tanto quanto a gente O acha Zeca que a gente Pagodinho vem controla. aí pra mostrar. E aí eu comecei a deixar um pouco mais as coisas fluírem, eu acho que depois dos 30 eu dei uma, tipo, tá, gosto de fazer planos, mas não me engesso neles, até eu postei que esses dias que os roteiros que eu mais gosto são aqueles que eu nunca imaginei escrever, né? Eu acho que na minha vida é um pouco isso. As coisas que acontecem que eu nunca imaginei. Eu falo, nossa, peraí. Isso eu não imaginava, isso é legal também. Então, hoje eu deixo fluir muito mais do que eu deixava. Antes eu era muito controle, rígida. O plano, eu tenho que fazer, não deu certo. E aí depois eu comecei, acho que eu tô aprendendo a navegar, assim, sabe? Gosto de ter um rumo, mas. Mas não precisa ser tão fixo. Dá pra navegar. Exatamente. Que legal, gente, que delícia. Greta, o que tu diz para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que estão ou estão empreendendo, estão no início do empreendedorismo? A gente sabe que às vezes empreender é bastante solitário. Muito. Muito solitário, que nós temos dores muito parecidas. Muito. E queria que eu te ouvia. O que tu tem para dizer para essas mulheres que estão nos ouvindo, que estão pensando em empreender? Perfeito. Ou que já estão empreendendo? Eu sempre digo a mesma coisa e reforço. Eu acho que cuidem quem são as referências de vocês. O que vocês estão consumindo, quem são as mulheres que inspiram vocês. Porque eu acho que a gente é tão estimulado, a gente recebe tanta informação, tanto conteúdo, que é muito fácil cair numa comparação, que isso é um recorte do que as pessoas são na vida. Então, às vezes, eu via que eu tava me cobrando de coisas que não faziam o menor sentido, porque alguém tinha me dito que eu tinha que fazer não sei o quê. Então, eu acho que, assim, principalmente Instagram, redes sociais, às vezes a gente acha que a gente tem que estar fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então, eu comecei a refletir, assim, toda vez que eu ia seguir uma pessoa, eu falava, tá, peraí, o que essa pessoa me traz que eu tô precisando? O que eu quero nutrir com isso? E aí, em momentos mais frágeis, eu deixo de seguir. Não quero esse estímulo aqui, eu não quero isso aqui. Então, acho que esse é um cuidado, assim. A vida na rede social é um recorte. E, às vezes, quando a gente vê o tempo que a gente passa... Muito tempo. A gente tá se influenciando muito por isso. Então, principalmente no empreendedorismo, onde tem muita fórmula de sucesso...
Fica milionário no primeiro ano e trabalha só É. 4 horas por dia. Gente, se fosse isso, né? Então, assim, eu acho que é bem perigoso e eu acho que é importante olhar bem o que eu tô fazendo, o que eu tô seguindo, o que eu tô me nutrindo. Se for coisas que não estão te fazendo bem, tu não precisa seguir todos os empreendedores que são bambambam, que dão as dicas. Deixa de seguir, não vai mudar nada. Como impacta, né, a opinião de uma pessoa pode impactar muito e transformar. Então, vou Muito. contar aqui uma coisinha aqui que o meu time já sabe, porque a última semana foi falado sobre isso 1 milhão de vezes. Bom, eu trabalho com rádio, com falar, e há 25 anos, e eu amo. Mas, quando eu tinha 18 anos, no início da faculdade, uma pessoa, um homem bastante graduado no jornalismo e coordenador de um veículo, me disse que eu não deveria ir para o vídeo, porque ele listou algumas coisas. Falou: sou muito cinética, né? Me mexo muito, tenho o nariz muito grande e falo muito com as mãos e falo muito alto. E que o vídeo não era o lugar para mim. Eu tinha 18 anos, início da faculdade, e eu calcifiquei isso em mim. Aham. Corta para agora, Alexandra, 42 anos. Aham. Tem mais de 2.000 podcasts apresentados nos últimos 10 anos. Assim, coisas grandes. Hoje eu tive que parar e ficar meia hora respirando, porque esse aqui é o primeiro Pode Dali em vídeo. Vídeo. E eu estou a semana inteira, assim, nervosa e me cobrando com isso. E me levando a Alexandre de 18 anos. Ai, como eu vou ficar no vídeo? Eu vim, eu fiz vários testes, eu sentei de um lado da mesa, sentei do outro. Meu Deus, com o meu nariz, fiquei brincando e não sei o quê. E hoje eu me dei conta de que eu tava reproduzindo algo que eu quebro e que eu quero quebrar, mas eu tava reproduzindo. Aham. E aí Que agora a loucura, gente né? tá aqui há 1 hora conversando, eu nem lembrei que tem câmera aqui. E mas me provocou uma ansiedade antes, simplesmente por isso, porque me adicionou os gatilhos lá de trás. E que, Sim, nossa, será que eu não sou boa o suficiente pra estar no vídeo? imagina, né? As Arrasando. características. Então, que bom, assim, poder fazer uma troca, né, contigo sobre isso e ver que essa também não é uma dor só minha. Não, não, com certeza. Eu passei por um processo bem grande de começar a produzir conteúdo no meu perfil. Foi um ato de muita coragem. Muita coragem. E conteúdos muito produzidos, É, na né, verdade, assim. começou não tão produzidos, mas eu falei assim: "Eu tenho uma vontade de fazer isso, por que que eu não tenho?" E aí eu fui ver, porque em alguns episódios da vida eu fui meio julgada por querer, e às vezes meio: "Ah, isso é fútil e não sei o quê", mas era o que eu estava a fim de fazer. Aí chegou um dia que eu falei: né, eu acho que é meio isso, lembrei do professor lá e falei: "Ah, por favor, É. olha só o que a gente já passou, eu vou produzir e pronto". Sim, tantas coisas que a gente já fez. Exatamente. E aí eu comecei a produzir. Então acho que às vezes é isso, né, às vezes a gente fica com uma coisinha lá, que alguém nos disse em algum momento que nos impactou muito, e como é legal quando a gente consegue ultrapassar, então acho que hoje pra ti é um momento Muito. simbólico, né. Simbólico, simbólico. E que legal que eu tô fazendo parte disso, mas eu acho como é importante às vezes algumas coisas, umas crenças limitantes, assim, né, que a gente tem. Exatamente. E a gente vence. E aí eu tanto é que eu fiz um vídeo quando eu completei 6 meses produzindo conteúdo, porque eu achava assim: "Ah, vou começar e vou desistir, porque daí vai vir o primeiro hate", Daí deu. e deu. E não, já veio o hate e tamo lá. Ai, que coisa linda, parabéns. Coisa linda. A última coisa antes de encerrar o Pode Dali, eu sempre Vamos lá. pergunto, uma dica, livro, filme, o que tu quiser, um disco, o que você tem lido, o que você tem ouvido, o que você quer deixar pra galera aqui, se conectar com a Greta. E também, eh, se alguém ficou interessado em mandar o currículo para Eixo, pode? Claro. Eu sei que vocês estão sempre procurando bons Sim, hoje eu estava profissionais. falando, tem umas 7 vagas abertas lá, então Oportunidade. oportunidades com certeza. Hã, de conteúdo, eu acho que hoje eu estava conversando, vou pegar essa dica do Mano a Mano, do Ah. podcast, que eu adoro. Amamos. Eu acho que tem. Hoje a gente estava falando sobre um episódio. Eu acho que todos os conteúdos que fazem com que a gente fuja do que a gente sempre busca, né. Então eu tenho tentado me conectar com coisas diferentes. E eu acho que é super importante,
Por exemplo, acho que agora eu entreguei um prêmio pro Caco Barcelos, a PUC me chamou pra entregar um prêmio pra ele, foi incrível. E tem o livro dele, agora esqueci o nome, gente, me deu um branco. Do Morro Santa Marta, lá, que ele fala, que ele conta a história ele fala como Juliano VP, mas é o Marcinho VP, a história dele. Foi um livro que, nossa, pra mim foi transformador, assim, foi um livro que eu gostei muito. E eu acho que é quando a gente busca esses conteúdos, porque assim, eu vejo que tem uma tendência da gente reforçar aquilo que a gente gosta, né? Assim, então, assim, eu vou e eu mergulho. Eu acho que, como comunicador, eu falo no meu caso, mas acho que todo mundo, a gente tem que estar buscando coisas diferentes, beber de fontes diferentes, assim, né? Então, óbvio, adoro livros de empreendedorismo, o livro do CEO da Patagônia, o livro. Todos os, né? O livro da Reserva foi um que eu gostei muito, apesar de ter algumas questões. Mas daí é meu mundo, né? É teu mundo, é teu mundo. E aí, como é legal quando a gente foge, quando a gente vai pra ficção, quando a gente escuta um podcast que é diferente do que a gente imaginava. Tipo assim, falar com a galera da comunicação que escuta Mamilos é óbvio, entendeu? É óbvio. É comunicador falando pra comunicador na linguagem da comunicação. Exatamente. Agora, sei lá, escutar uma coisa... Então, eu gosto disso, assim, eu tenho buscado. Então, eu acho que mais do que uma dica vai beber de uma fonte que tu nunca bebeu. Essa é uma perfeita dica, gente. Eu acho que, pelo menos assim, lê 4 livros que tu gosta, lê um que tu nunca imaginou ler, sabe? Escuta 4 podcasts que tu gosta, escuta um que tu nunca imaginou escutar. Porque o cérebro, a gente tá aprendendo o tempo inteiro. E quando a gente faz coisas que a gente não tá acostumado... Ontem a gente tava discutindo sobre digitar, tá? Eu falei, eu fiz curso de datilografia com as freiras na máquina toda preta, de ferro, com o pano, a prova era com o pano em cima da mão. Sim. E você tinha que usar o mindinho. Então, a gente tava em vários amigos e eu tava questionando, vocês usam o mindinho pra digitar? Ninguém usa, ninguém. Aí eu falei, gente, vocês já... Acho que eu uso. Vocês entenderam que um menino falou assim, um amigo falou... Gente, mas eu vou começar a usar o mindinho. Eu percebi que eu não tenho nem força no mindinho. E eu vou começar a usar o mindinho porque o meu cérebro vai aprender um caminho novo. E a gente tá falando, olha, é uma coisa tão pequena e que impacta no jeito que a gente leva, né? Total. Eu tô nessa fase que eu gosto de me surpreender com umas coisas que eu não imaginava. O Mano a Mano não é, né? Vai meio na linha do que eu gosto, mas assim, eu tenho ido em festas que eu jamais imaginei ir. Eu tenho, sabe? Acho que agora viagens, eu tenho planejado coisas. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é uma boa dica, hein? Uma boa dica, né? Greta, só agradecimento a esse papo gostoso, eu adorei. Obrigada. É um marco, sim, histórico. Começamos a nossa 2ª temporada do Pod Dali, onde a gente conta apenas histórias reais de empreendedorismo, como da Greta. Não vale o empreendedorismo de palco, a gente fala sempre sobre isso aqui. Então, a gente vai falar sobre coisas. Não adianta dizer que vai ficar milionário empreendendo rapidamente, ou que vai trabalhar menos, gente, porque você empreendeu. Este é um mito. E aqui o Pod Dali, a gente quer discutir isso, porque a gente quer ajudar a transformar o mercado num ambiente melhor para todo mundo, com entregas ainda melhores. E é claro que ter a tua presença aqui me deixa muito feliz. E eu te agradeço demais. Eu que agradeço, foi uma honra, foi um papo muito bom. Agradeço a ti, agradeço a galera da equipe técnica, todo mundo que tá pensando nesse conteúdo. Eu acho que ele tem uma importância muito grande pro nosso mercado. Então, continue. Continuaremos. E você que está nos acompanhando, não perca os outros episódios. Dá uma acompanhada lá no Spotify. Tem 8 episódios da 1ª temporada. Não tem vídeo, estamos começando agora. Como falamos, mas tem muito conteúdo legal com empreendedores e empreendedoras aqui do Rio Grande do Sul contando suas histórias. E eu tenho uma colinha aqui, porque tem os agradecimentos especiais, né? Porque a gente tá aqui na frente da câmera, mas tem um timaço por trás da gente fazendo isso aqui acontecer, que trabalharam o dia inteiro para fazer. Montar o cenário, para pensar exatamente, pro foco, para botar o cabo que não estivesse aparecendo, para ajustar a cadeira que estava fazendo barulho. Então tem um time que me ajuda a estar aqui e poder dar o nome e a cara aqui no Pod Dali. Pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e Leonardo Cato, técnica de Felipe Vilela, o Nenê, e a coordenação editorial da Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Obrigada a todos vocês que nos acompanham e em breve nós voltamos. Um beijo!